Número 117. Cantemos agora o número de hino 123, O Amor de Jesus. O
sermos amigos. E eu vou convidar cada um de vocês a ficarem de pé. E neste momento nós vamos cantar Amigo Muito Precioso. O hino é de número 106. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, seus filhos, para te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, louvando e agradecendo teu santo nome. Senhor Deus, vem estar conosco, nos ajude, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia de paz que o Senhor nos desse, Senhor. Abençoe também, Senhor, a pessoa que vai pregar nessa noite, que ele não fala de si mesmo, assim, inspirado pelo Espírito Santo, Senhor. Abençoe também, Senhor, as pessoas que não vieram, que o Senhor sabe por quê, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Cantemos a música Em Família, CD Jovem. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motive a orar e a cantar conosco esta canção. Alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motive a orar e a cantar conosco esta canção. Alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão. Neste aperto de mão.
ti, Senhor. Teu olhar revela quem eu sou. Só tu podes ver dentro do meu coração. Ainda tenho tanto pra lutar. Tento dar um passo em tua direção. Tento segurar a tua mão. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor. Tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor. Teu olhar me encontrará. Eu rejeite as súplicas de Deus lábios, Senhor. Até na alegria eu sinto a dor. Sou um vaso quebrado, vem restaurar-me então. Cura as feridas, dá-me o teu perdão. Leva minha vida muito mais além do que eu possa imaginar. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor. Tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor. Teu olhar me encontrará. O teu poder não tem limites, meu Senhor. O teu perdão limpou meu coração. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor. Tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor. Teu olhar me encontrará.
Saudamos nossos irmãos nesta noite de domingo. Que Deus continue abençoando a todos nós. É bom quando nós podemos ir à casa do Senhor, cantar e ouvir melodias como esta que a Bebele cantou, enfocando a certeza de que Deus nos sustenta, que Deus nos ampara, que Deus nos protege e que Ele sempre vai estar conosco. Nessa noite de domingo eu convido a todos para que juntos abramos a Bíblia em João capítulo 16. João capítulo 16. Palavras de Jesus que Ele deixou aos discípulos, que sem dúvida nenhuma se estendem a nós nos dias em que nós vivemos. E em cima dessa expressão que Jesus aqui colocou, as aflições da vida, nós vamos meditar nesta noite. João capítulo 16, versículo 33. Que disse Jesus quando estava aqui neste mundo, que sem dúvida nenhuma serve para nós nos dias em que nós estamos vivendo. Palavras essas que servirão até o retorno glorioso de Jesus. Assim disse ele: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A pergunta é, queridos, quem que neste mundo não passa por aflição ou aflições? Quem que neste mundo em algum momento não lida com esta expressão aflição? Alguns a denominam de tribulação, outros a chamam de tempestades na vida, outros ainda a denominam como provações, mas são momentos delicados que por vezes nós passamos. Eu tenho plena certeza que todos nós em algum momento já tivemos aflição, tribulação ou provação. Mas Jesus nos dá uma promessa que Ele também teve, mas que nós iremos ter vitória, sem dúvida. O que a Bíblia nos fala sobre pessoas que passaram ou tiveram momentos de aflição? O Felipe, sem dúvida, conhece alguém, o Ranilton, a Zezéia, a Gilda, Marlos. É só a gente parar um pouquinho e voltar às páginas da história que nós temos conhecido ao longo da nossa vida, e nós, sem dúvida nenhuma, iremos ver que pessoas têm passado por aflições, mas elas têm sido vitoriosas, têm vencido. Então vamos aos exemplos bíblicos. Vamos a experiência de um homem chamado José. Eu só vou citar a história porque é grande demais. José pega vários versículos ou vários capítulos da Bíblia. Às vezes nós pensamos que só nós temos problemas, que só nós passamos por aflição. Às vezes nós pensamos que Deus nos abandonou em momentos difíceis da vida. Mas olhando para a experiência de homens e mulheres do passado fiéis a Deus, nós iremos ver que eles também tiveram momentos difíceis, e nem por isso ignoraram a Deus, nem por isso zombaram de Deus, nem por isso ficaram no canto choramingando e dizendo: ah, Senhor, parece que o Senhor não existe, eu sou fiel ao Senhor, o Senhor não cuida de mim, em hipótese nenhuma. E nós vamos ver nessas pessoas que nos transmitem um verdadeiro exemplo pela atitude ou atitudes que mantiveram e tiveram durante o momento de aflição e tribulação, e que servem para nós no momento em que nós vivemos e até os instantes finais em que Deus permitir a nós nessa terra. Então, queridos, por vezes nós pensamos que só nós padecemos, que nós temos problemas, mas numa olhada rápida para a vida de José, pensemos em José. José, a Bíblia descreve como um filho leal, um filho fiel ao pai, um filho que mantinha um bom relacionamento com o pai, um filho temente a Deus, um filho honesto, e que lamentavelmente fora vendido por inveja dos irmãos, fora vendida como escravo. E como José padeceu. Mas me gusta. Mas eu gosto da expressão que nós encontramos em Patriarcas e Profetas, que diz que quando José estava sendo
levado por aquela caravana, né, para quem ele fora vendido como escravo, ele fez uma oração ao Senhor. E a oração que ele fez ao Senhor é que ele falou assim, que o Senhor, Deus do meu pai, Deus de Jacó, que possa me guardar, que possa fazer com que eu seja firme, que eu não desvie dos teus caminhos, para a terra onde eu estou indo. Estou parafraseando mais ou menos o que nos é dito em Patriarcas e Profetas com relação a José. Então, vejamos, o temor desse homem, a preocupação em servir ao Senhor, mesmo uma terra estranha, ele agora estava distante, melhor dizendo, da terra dos seus pais, da família dos seus pais, do seu povo, aonde tinha uma adoração ao Deus verdadeiro, indo para uma terra desconhecida. José, vendido mediante a inveja dos seus irmãos, e aí foi como escravo, mas não abandonou sequer a sua fé, um instante sequer. Por ser fiel, foi levado à prisão. Por ser fiel a Deus, no momento crucial, em que recebeu uma proposta, ele não cedeu à proposta, mesmo sabendo o risco que estava correndo, ele permaneceu fiel e disse: como irei cometer um pecado contra o seu marido e contra o meu Deus? De maneira nenhuma. E foi para o cárcere. Qual foi a recompensa de José, queridos? Por ser fiel ao Senhor, a recompensa é que o Senhor esteve sempre com ele, o Senhor não o desamparou, o Senhor permitiu que ele fosse usado para interpretar sonhos, mesmo na prisão. Depois foi erguido da prisão para uma posição de destaque superior sobre todos aqueles que inclusive estavam comandando a ele, a vida dele, que ditava ordens como escravo, de prisioneiro a governador do Egito. Depois nós encontramos a história de uma outra pessoa também que passou por aflição ou momentos difíceis. Esther, ameaçada de morte, correndo o risco de morrer juntamente com seu povo, por toda aquela armadilha, né, do homem ali que andava junto ao rei. E essa mulher orou, essa mulher jejuou, essa mulher convocou todo o seu povo para jejum, para oração, e ela foi ter com o rei para interceder pelo seu povo. Mas foi um momento difícil, ela estava correndo risco de vida, mas assim foi. E qual foi o resultado? Deus deu a vitória para ela e para todo o seu povo. O que nós podemos falar de Daniel? Por inveja também, a semelhança de José, Daniel foi jogado na cova dos leões. Esse foi o tema, inclusive, dos desbravadores deste ano. Foi jogado na cova dos leões. Porém, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo dele e fechou a boca dos leões. Interessante, querido, que Daniel, melhor dizendo, Daniel foi parar na cova dos leões por ser confiante em Deus, por acreditar em Deus, por não abrir mão da sua fé em Deus. Hoje muitos abrem mão da fé com tanta facilidade. Hoje muitos abrem mão da honestidade, se vendem com tanta facilidade. Mas nós encontramos um homem que, mesmo diante da ameaça de que se fosse apanhado adorando a Deus, curvando-se diante de Deus em sua dedicação, seria levado à cova dos leões e à morte. Mas foi um momento difícil, sem dúvida nenhuma, porém ele não titubeou, permaneceu firme na sua adoração a Deus, na sua confiança a Deus. Resultado, queridos, Deus foi glorificado, exaltado pela vida de Daniel. Mas não só isso, Deus também exaltou a Daniel. Deus trouxe em evidência a confiança e a fé de Daniel diante de todos os homens. E quando o rei Dario chegou diante, por acaso o seu Deus tenha te livrado, a quem tu continuamente serves? Olha a expressão, queridos. A expressão que o rei usou, quem tu continuamente serve. Não é servir só numa semana de oração? Ou quem sabe quando começa um novo ano,
o propósito de fazer o ano bíblico, ou manter toda manhã a leitura da meditação. Não, continuamente o ano todo, sai ano e entra ano. Adorar o Senhor continuamente, não só no dia do sábado vir à igreja, mas nos cultos de oração, mas também nos cultos evangelísticos de domingo, ou em qualquer programa que é a igreja, aonde você também e eu tomamos o voto, não queremos que tenha programa e vamos estar junto continuamente, não só uma vez na vida, continuamente. Por acaso o teu Deus a quem tu serves continuamente livrou você dos leões? E então Daniel disse: o Senhor enviou o anjo e fechou a boca dos leões. E Dario, então, queridos, glorificou, exaltou o nome de Deus. E o mesmo Dario que assinou um decreto dizendo: em 30 dias, qualquer um que adorar outro Deus, na cilada que foi feita para ele, e ele caiu, porque o propósito era pegar Daniel, o mesmo Dario que fez essa lei, fez uma outra lei, que a partir daquele momento, que em todo o reino dele, todos deveriam adorar e glorificar o Deus de Daniel. Olha que coisa fantástica, queridos. A fidelidade, a integridade de Daniel para com Deus. Deus manifestou glorificação, exaltou a Daniel, mas o nome de Deus, acima de tudo, foi exaltado, foi glorificado, foi reconhecido pelo rei, por todo o reinado desse rei. O que nós podemos dizer dos 3 amigos de Daniel? Também outro exemplo fantástico para todos nós. Será que esses homens não passaram momentos de aflição quando, mediante uma lei, de que se eles não prostrassem a estátua do próprio Nabucodonosor, eles seriam colocados numa fornalha de fogo ardente? Sem dúvida alguma, queridos. Sem dúvida alguma. Quer ver? Hoje, quando os nossos alunos, por aí afora, membros da igreja dos nossos jovens, estão ingressando numa carreira, numa faculdade, uma escola, e chega lá, tem aulas aos sábados, e o professor diz: olha, vai ser difícil você conseguir o dia livre, vai ser difícil você conseguir completar a sua carga horária, se formar no período normal, porque você vai ter dificuldades com o sábado. Eu, por exemplo, eu não estou muito seguro de que eu vou poder te ajudar. Momento de aflição por esses jovens. O que fazer? Permaneço firme ou não? Deixa essa matéria de lado para fazer numa outra faculdade depois ou não? Momentos difíceis. Alguém que chega para um pai de família e simplesmente diz: olha, até aqui eu segurei a situação, mas daqui por diante o supervisor que entrou, ele não leva em consideração a sua fé, ele é ateu, ou ele ignora qualquer princípio religioso, e ele disse que não tem exceção, você terá que vir aos sábados. Que momento de aflição para esse pai de família, que momento de aflição para essa família. Bem, temos que orar, e agora? E se realmente for da vontade de Deus que percamos esse trabalho, como vai ser a nossa vida? Bem, queridos, momentos de aflição. Daniel, ou melhor, os 3 companheiros de Daniel agora também passam por momentos de aflição, e a história se repete. Agora não é uma cova de leões, mas agora é uma fornalha com fogo ardente. E ali, queridos, aqueles homens foram lançados. A fé deles pôde guardá-los naquela aflição e da ação do fogo sobre o seu corpo. Impressiona quando a Bíblia diz que não pairou cheiro de fumaça sobre a roupa deles. Impressiona quando diz que nem mesmo seus cabelos foram chamuscados ou queimados. Incrível, queridos, o que Deus pode fazer por aqueles que são fiéis e tementes a Ele. E todos esses homens, sem dúvida nenhuma, expressam para nós confiança em Deus. Qual foi o resultado de tudo isso? Mais uma vez, Deus sendo exaltado pela fidelidade desses homens. Porque quando, assim nos diz a história, nos diz a Bíblia, quando o rei Nabucodonosor visualizou que eles não estavam sozinhos, que tinham 4 e que o quarto era semelhante ao filho dos deuses, ele mandou chamar e eles saíram, e o rei pôde glorificar: agora eu sei que realmente esse Deus de Israel é verdadeiro, esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é verdadeiro. Exaltado o nome de Deus pela
fidelidade desses homens, pela fidelidade desses 3 amigos de Daniel. O que nós podemos falar de Jó, homem sofredor? O que nós podemos falar de Jó? Quanta tribulação Jó passou. Quanta paciência esse homem teve que ter. Perdeu os filhos, perdeu os bens, a mulher o abandonou, os seus amigos o acusaram de pecador diante de Deus, por isso que ele estava sofrendo tudo aquilo. A saúde de Jó se foi. Vai imaginar. Coçar ou raspar a carne com um caco de telha, desde a planta dos pés até a cabeça, coberto de úlceras. Imagine quanta tribulação esse homem passou. E o que impressiona a nós é que esse homem teve coragem de dizer o seguinte: ainda que ele me mate, nele esperarei. Olha que coisa impressionante, queridos. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Olha que exemplo para nós. No mundo em que nós vivemos, né, no mundo religioso de maneira especial, e mesmo alguns que não têm muita fé, mas não tem nada a ver com religião, mas devido à história, sempre tem considerado Jó como um homem paciente, o exemplo de paciência. Qual o resultado, queridos, dessa firmeza em relatar diante de Deus: ainda que ele me mate, ainda que o Senhor me mate, eu esperarei. Quando a mulher disse: amaldiçoe-se teu Deus e morra. Imagine, queridos, qual foi o resultado de tudo isso, dessa determinação? Deus restaurou tudo a Jó. Deus fez com que tudo realmente fosse restaurado a Jó. Davi, perseguido por inveja pelo rei e sogro, fugitivo em perigos em vários momentos, se escondendo nas cavernas, mas sempre também o quê? Confiante em Deus. E essa confiança, essa segurança, fez com que Davi expressasse através de salmos. E quais são os belos salmos que o Davi escreveu? O Salmo 23, que alguns de nós conhecemos de cor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele começa a descrever: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que eu não devo temer mal algum, porque ele vai estar comigo. Devido às lutas que Davi enfrentou, os momentos de angústia e de aflição que Davi passou, e agora ele com segurança, com propriedade, ele sabia em quem tinha crido. O que falar do Salmo 27, o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem temerei? O que falar do Salmo 37, salmo que eu gosto, que descreve detalhes: fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Espera no Senhor, descansa nele. Que coisa fantástica, queridos. Davi, que também passou por momentos difíceis, mas esperou no Senhor, e o Senhor, sem dúvida nenhuma, se manifestou para ele e o protegeu. Paulo, o que dizer desse homem? Que belo homem, queridos. Que belo homem, apóstolo Paulo. Quanta tribulação passou. Acompanhe comigo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28. Vale a pena desse aqui a gente analisar, porque não é muita coisa. Resume-se tudo. José, são vários capítulos, embora Paulo também seja muitos capítulos, mas essa porção da Bíblia de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 28, há uma síntese de tudo aquilo que Paulo passou. Olha que coisa impressionante. O Senhor tem dado a nós o privilégio de conhecermos já essas coisas. Mas olha só o que Paulo diz. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes.
em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Se coloca no lugar de Paulo. Pare um pouquinho. Vista a camisa de Paulo. Às vezes nós nos queixamos. E as nossas queixas são incomparáveis com relação à vida, os problemas que Paulo enfrentou. E aqui ele descreve todos os detalhes. Paremos e meditemos. Mas, queridos, como que é bela a descrição da coragem, da força de Paulo. Na sua humanidade, em algum momento, sem dúvida, no meio da angústia, ele se manifestou, em algum momento ele falou alguma coisa, quem sabe buscando o Senhor, porquê de tudo isso? E um exemplo disso está aí mesmo em 2 Coríntios, capítulo 12, nos versículos 7 a 10, é o episódio do espinho na carne, né? Mas mesmo naquele instante, olha o que Deus disse, olha o que Cristo disse para Paulo, 12 versículos 7 em diante, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, o que o Senhor disse? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha que coisa, queridos. Nesses momentos em que quem sabe que Paulo estava apertado pela aflição, e que quem sabe como nós, em alguns momentos, ele não conseguia entender, ele falou assim, mas por que desse espinho na carne? O Senhor simplesmente disse, Paulo, não se preocupe, porque o mais importante é que eu estou com você, a minha graça está sobre você, a minha graça te basta. E queridos, durante toda a vida de Paulo, a gente vê os resultados, Paulo externando essa confiança, tudo posso naquele que me fortalece. Olha que coisa bonita, em momentos difíceis, tudo posso naquele que me fortalece. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, Paulo, sem dúvida, ele se entregou ao Senhor. Aí vem a pergunta, esses homens passaram por aflições nos dias em que eles estiveram neste mundo, e nós? Eu, Felipe, passo por aflições, e o Wesley passa por aflições, temos aflições? Sim, todos nós temos aflições. E enquanto estivermos nesse mundo, nós teremos aflições e momentos difíceis. E essas aflições, elas têm vários níveis, ou podemos dizer, vários aspectos, né? E quais são esses aspectos? Então, alguns desses aspectos, desastres. O que nós poderíamos qualificar como desastres? São acidentes que ocorrem no nosso dia a dia. Coisas simples e coisas mais complicadas, pode ser um acidente de carro, alguém que caiu de bicicleta e quebrou uma parte importante do corpo, alguém, quem sabe, que subiu ao telhado, caiu e agora não teve condições mais de viver como uma pessoa normal. No Brasil nós temos a experiência de um jovem chamado Marcelo, que num acampamento de carnaval, simplesmente ele foi dar um mergulho, a água não era clara, e o mergulho dele causou consequências para o resto da vida, porque hoje ele não pode viver como uma pessoa normal, dependendo de outras pessoas, quando bateu com a cabeça na pedra. Desastres que nos trazem angústias. Imagina a angústia que a Mary
passou no momento em que o Lídio sofreu o acidente, que nós conhecemos, esteve conosco, sorridente, pregava, participava conosco, escola sabatina. Imagina a angústia dessa esposa. Imagina, quem sabe, naquele momento em que ele estava caindo, não estávamos lá. Então, desastres, acontecimentos, momentos de aflições que todos nós passamos, uns mais, outros menos, mas todos nós estamos sujeitos a passar por esse tipo de coisa, nesta terra. Infortúnios, né? São perdas, podemos classificar, são perdas de pessoas, perdas de amizade. Um exemplo disso, fatal, a própria morte. Perdas, de uma forma geral, perdas de bens, perda de saúde, perda do trabalho, que causa angústia. Agora, o que eu vou fazer? Né? A perda física, a perda moral, enfim, problemas familiares, problemas com filhos, problemas de divórcio, enfim, brigas. Tudo isso traz aflição ao ser humano. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, acarreta uma carga muito grande em cima de nós, em que nós, quem sabe, em alguns momentos podemos dizer o seguinte: Senhor, onde está o Senhor? É possível que em algum momento você tenha falado isso, ou ouviu de alguém, um membro da igreja, uma pessoa que se diz cristã. Eu não entendo, pastor, eu não entendo, meu irmão, eu não entendo, minha irmã. Eu busco fazer a coisa certa, eu busco servir a Deus, mas parece que Deus não ouve as minhas orações, parece que Deus não se importa comigo. Eu tenho buscado, eu dou as ofertas, dou os dízimos, eu dou isso. Ah, queridos, antes de nós, muitos outros já vieram e já sofreram. Antes de nós, muitos outros já vieram e já passaram por angústias e tribulações, mas não desistiram e colheram a vitória no final. Colheram o resultado no final. Você, sem dúvida nenhuma, já deve ter colhido, com certeza, a vitória, e pode testemunhar dessa vitória sobre alguma aflição, dificuldade que você passou. Uma experiência de alguém que você conhece, que passou por momentos difíceis, mas mediante a fé, obteve a vitória. Como enfrentar então as aflições da vida? Como David pode enfrentar as aflições da vida? São muitas coisas que nós podemos usar como armas e argumentos para que vençamos, e todas elas são conhecidas de todas nós. Sabe por quê, queridos? Porque elas estão na palavra de Deus. E tudo que é preciso fazer é lançar mão dessas armas, desses argumentos, e vivenciá-las no dia a dia. Elas são conhecidas de muitos de nós, mas por vezes, nesses momentos difíceis, nós não lançamos mão, nós deixamos de lado. Primeira, perseverança. Nós precisamos perseverar. Na tribulação, na angústia, nós precisamos ter perseverança. Mas perseverança em quem? Em Cristo Jesus. Agora eu preciso da ajuda de vocês com alguns textos bíblicos. Mateus capítulo 10, versículo 22. Perseverança. Felipe, acha isso daí, Felipe. Mateus 10, versículo 22. A perseverança, sem dúvida nenhuma, está inserida dentro das armas que são necessárias para que vençamos as aflições, os momentos difíceis que nós encontramos nesta vida, que nós nos deparamos nesta vida. O que nos diz Mateus 10, 22? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Será que dentre os exemplos que nós demos desses homens e mulheres, nós podemos encaixar alguém aqui? Eu, por exemplo, considero a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego como homens que perseveraram. Em Cristo Jesus, em Deus até o fim. Vejam que quando eles não dobraram o joelho, vieram as acusações, eram os caldeus. Olha, Senhor, olha, rei, tem alguns homens que o Senhor colocou sobre os negócios, assim disseram esses acusadores, e eles articulam bem, quando eles querem nos acusar na nossa fé e fora, lá no trabalho, na escola, eles articulam muito bem. Olha, rei, tem aí um desses homens que o Senhor trouxe e colocou sobre nós, porque assim foi. Sadraque, Mesaque e Abednego fazia parte da administração de Babilônia, por causa de Daniel, quando da interpretação dos sonhos de Nabucodonosor. Então,
Daniel veio e trouxe também Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, rei, esses homens não fazem caso de ti, estão nem aí, te ignoram, rei. Como é que pode? O senhor é o rei. Como é que o senhor pode permitir um negócio desse? Se o senhor permite um negócio desse, o senhor está abrindo espaço para nós e outros mais também ignorar, e o senhor vai perder o respeito no nosso reino. Vejam como que a articulação é tremenda. Eles não fazem caso de ti, eles ignoram totalmente, e ignoraram totalmente a sua ordem de adorar a estátua que o Senhor fez. Como é que é o negócio? Lógico, o rei já sentiu-se agora ameaçado, pelo jogo de palavras e por tudo. Não pode acontecer isso, traga esses homens aqui. E vocês sabem a história? Mais uma vez, vou dar uma oportunidade. Se vocês não atuarem como tem que atuar, não tem perdão, serão lançados. Aqui entra a perseverança, queridos. Aqueles homens continuaram perseverantes em Deus. Eles disseram o seguinte: fique sabendo, ó rei, que se o nosso Deus quiser nos livrar de tuas mãos, Ele assim o fará. Mas se não, nós não adoraremos aos seus deuses, não nos curvaremos diante dessa imagem. Imagina, perseverança. Queridos, o que Jesus Cristo nos diz aqui da perseverança? Aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo. Perseverança. Nos momentos da aflição, nos momentos da angústia, não adianta, queridos, abandonar a igreja. Não adianta deixar de orar. Não adianta ler a Bíblia. Não vai funcionar. É agora que é o momento de perseverar. Os que não têm a esperança que você tem, nos momentos da aflição, sabe o que eles fazem? Eles pegam um 38, carregam e dão um tiro na boca ou na cabeça. Ou então vão em cima de uma ponte e se jogam. Os que não têm esperança no momento da tribulação, vão por meio das drogas. Ou então vão para as bebidas. Mas nós temos uma esperança. Nós temos algo fabuloso, e Jesus Cristo diz: aquele que perseverar até o fim, será salvo. Neste mundo, todos nós estamos sujeitos às aflições, como consequência do pecado, mas diante das aflições, se manifesta um Jesus que diz: ei, pare, olhe para mim, eu estou convosco todos os dias, eu não deixarei vocês sozinhos, tão somente confiem em mim, perseverem, e vocês serão vitoriosos. Bem, dentro desse contexto da aflição, se apresenta uma outra arma que você conhece, eu também conheço: a confiança em Deus. A confiança em Deus. O Salmo, me ajude novamente. Vamos lá. Vamos pedir ao Ranilton. Ranilton, abra por gentileza o Salmo 34, versículos 19 e 22. Vou pedir agora a Wesley, 37, versículo 5. 37, versículo 5. Vou pedir a Bebele, 43, versículo 5. Ranilton, 34, todos salmos. 34, versículo 17 a 22. Wesley, 37, versículo 5. Bebele, 43, versículo 5. Olha o que esses salmos nos falam sobre esta arma chamada confiança, que no momento da aflição, eu e você precisamos lançar mão dela, mais do que nunca. Nos momentos de aflição, nós precisamos lançar mão dela, não abandoná-la de maneira nenhuma, para que de fato possamos vencer as dificuldades que vêm. Vamos lá. Ainda tem um outro, eu leio outro depois, o Salmo 28, versículo 7. Ranilton, pode ler. Olha que coisa fantástica, queridos. Vejam. Olha que promessa linda tem aqui. E diz, Deus não nos engana, no versículo 19. Ele não nos deixa sem saber disso. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. Olha que coisa fantástica.
Ele não diz que nesse mundo nós não temos aflições, porque existe um inimigo buscando colocar aflição em nossa vida para nós perdermos de vista o poder de Deus e abandonar a Ele. Mas diz que Ele nos livra de todos. Agora veja que coisa interessante, e vamos aplicar aqui a Daniel. Olha só, no versículo que diz aí, versículo 20: preserva-lhe todos os seus ossos, nenhum deles sequer será o quê? Quebrado. Então vamos lá. Quem a gente pode encaixar aqui? Daniel. Olha que coisa fantástica, queridos. Daniel perseverou, Daniel confiou no Senhor, mesmo diante de um edito, de uma lei, de que ele seria jogado na cova dos leões. Ele não temeu, ele confiou, abriu as suas janelas abertas, 3 vezes ao dia, ele orava ao Senhor. Foi jogado na cova dos leões. Mas veja, aqui diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o quê? O livra. Que coisa fantástica. E lá foi Daniel, e no meio dos leões, e os leões não tiveram poder, porque Daniel estava com Deus. Deus, é o Criador dos leões. Deus é quem controla e domina tudo. E nada aconteceu com Daniel. Passou-se a noite, e no dia seguinte a Bíblia diz que o rei Dario não dormiu aquela noite, porque ele era amigo de Daniel, ele sabia que Daniel o ajudava grandemente, ele caiu numa cilada, ele não dormiu à noite, ficou em oração, ficou em jejum, não quis festa, não queria música, não queria nada naquele dia. Passou-se a noite, ele correu lá. Daniel, porventura, por acaso, o Deus a quem tu serves continuamente te livrou? E Daniel disse sim. E com alegria o homem tirou Daniel. Porém, queridos, o verso nos diz que depois que Daniel foi tirado, o que ordenou o rei? O rei ordenou que todos aqueles que fizeram aquela armadilha, que jogaram ele contra Daniel, que todos fossem lançados dentro da cova dos leões. E me impressiona quando a Bíblia diz que antes mesmo de chegar lá embaixo, que os ossos deles foram todos esmigalhados. Assim diz a minha tradução, queridos. Impressionante. No versículo, capítulo 6, versículo 24 de Daniel, pode conferir porque aí está essa expressão. Os ossos deles, todos foram esmigalhados, antes mesmo. Agora, olha que coisa fantástica. A promessa é que para os justos de Deus, para aqueles que mesmo em meio às aflições confiam nele, nenhum dos seus ossos será o quê? Quebrado. Aconteceu com Cristo Jesus, né? Esse texto também é aplicado a Cristo Jesus. O justo, né? O justo dos justos é o exemplo nosso de justiça, que quando ele morreu, ainda dito para que se cumprisse a profecia, nenhum dos seus ossos seria quebrado. E quando lá, no dia daquele grande dia de sábado, que a Bíblia nos diz, era um sábado cerimonial, em união com o sábado do mandamento, por isso que era grande aquele dia de sábado, Lucas relata, e então para que os corpos não ficassem na cruz, para não estragar, essa era o pensamento dos fariseus, dos doutores da lei, para não estragar a festa da Páscoa. Imagina, nós vamos receber convidados, e essas escórias da sociedade aqui pendurado, não, vai tirar todo o nosso brilho. Então, tire da cruz. Mas tinha que quebrar as pernas para que eles não fugissem. E o que aconteceu? Quebrou a perna o primeiro, quebrou a perna o segundo, quando foram quebrar a perna de Cristo não precisou. Por quê? Jesus já estava morto. Jesus já havia morrido, cumprido então uma função, e não foi preciso quebrar nenhum dos seus ossos. Que coisa fantástica, queridos. E eu vejo essa ligação. Daniel, por ser confiante no Senhor, não temeu diante da ameaça de morte, diante do que o esperava. Deus o honrou, Deus o protegeu, Deus o livrou, nenhum dos seus ossos foi quebrado, porém dos seus inimigos, está aí em Daniel 6,24, todos os seus ossos foram esmigalhados. Ah, queridos, eu sei que é difícil na tribulação, na angústia que você passa, eu sei que é difícil, a nossa fé fica balançada, mas confiamos em Deus, porque Ele nos livra, Ele tem a saída para todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades. Só Ele pode realmente recompensar a nossa entrega a Ele. Leia por gentileza, Wesley, 37, versículo 5. Aí está, confia.
Confia no Senhor e o mais Ele fará. Bebere 43, versículo 5. Veja, queridos, que coisa nós encontramos. Porque está abatido, aflito, ó minha alma, porque está. Porque te perturbas dentro de mim. Espera no Senhor. Em outras palavras, confie no Senhor. E nós encontramos ainda no Salmo 28, e esse eu leio, dentro dessa questão aí, de confiança, que é uma arma do cristão, assim nos diz. 28, lá no versículo 7. O Senhor é minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Coisa bonita, queridos. Que preciosidade da palavra de Deus. Uma outra arma, essa foi usada por Jó, já estou citando ele, a paciência. A paciência é uma característica dos filhos de Deus. Sabiam disso? A paciência é uma característica dos servos de Deus. Se eu e você nos colocamos como servos de Deus, nós precisamos desenvolver essa característica chamada paciência. Vamos comigo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Olha só. Olha o que diz aí. Nitidamente fala assim, se a sua Bíblia é revista e atualizada, vai falar exatamente, o servo de Deus, ele é paciente. 2 Timóteo 2, versículo 24. Olha o que diz aí, 2 Timóteo 2, versículo 24. Eu já achei aqui, mas se alguém quiser compartilhar conosco, compartilhe. 2 Timóteo 2, versículo 24. Alguém gostaria de ler? Já achou aí? Ao servo do Senhor que não brigue. Outras traduções falam que não entre em contendas, mas que seja amigo de todos, amável e paciente. Está aí, queridos, ao servo do Senhor. Quem é você? Quem é a Aline? A Aline é alguém que se colocou como servo do Senhor. Quem é o Marlos? Marlos é alguém que tem se colocado como servo do Senhor. O servo do Senhor é paciente, conforme a colocação que nós encontramos aí. Nós encontramos ainda, queridos, que em Romanos, no livro de Romanos, a palavra de Deus coloca que a paciência, ela precisa ser exatamente exercida no momento da aflição. Paulo é mais contundente ainda. Ele diz que a aflição, que no momento de aflição, nós precisamos ser pacientes. Aonde está isso? Romanos capítulo 12, versículo 12. Olha o que é dito aí. Romanos capítulo 12, versículo 12. Paulo é enfático quando ele nos fala sobre essa questão. E aí, queridos, nós precisamos orar, todos nós, eu me incluo, pedir, Senhor, nos dê paciência, Senhor, nos ajude, por favor. Olha o que Paulo diz, Romanos 12, versículo 2, regozijai-vos na esperança, e o que mais? Sede pacientes na tribulação, na angústia, na provação. Estou colocando outras palavras porque a minha tradução traz tribulação, mas existe alguma tradução que fala angústia. Regozijai-vos, ou aflição, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na angústia, na aflição, na tribulação. E na oração, nós devemos que perseverar. Olha que coisa, queridos. Precisamos ser pacientes. O Salmo 37 diz o seguinte, que quando nós não usamos a paciência, as coisas não acabam bem. Olha que coisa. Salmo 37, versículo 8. Olha o que diz o Salmo 37, versículo 8. Que quando nós não somos pacientes, as coisas não acabam bem. Nós devemos esperar no Senhor, nós devemos descansar no Senhor, porque não adianta a impaciência. Nesta noite, o sermão é para todos nós, para mim também. O que diz lá?
Na minha tradução, diz assim, né? Dentro do que você leu. Deixa ir, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Que coisa, né? Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Por isso, queridos, a paciência é um instrumento fantástico para que nós possamos realmente, na aflição, sermos vitoriosos. Imagine se Jó perdesse a paciência. Ele iria desonrar a Deus diante de Satanás. Porque quando Satanás disse a Deus, quando Deus perguntou, de onde você vem? De andar e rodear pela terra. E Deus falou, observaste lá meu servo Jó? E o que Deus disse? Homem íntegro, homem que se desvia do mal. E Satanás falou, lógico, o Senhor o suborna, o Senhor compra ele com bens, tudo que ele tem, os gados, as casas, lógico, por isso que ele tem assim, o Senhor compra ele, mas tira tudo isso dele, você vai ver como ele vai blasfemar contra ti. Vai, pode ir, só não toca na vida dele, só isso. Satanás foi e assim o fez. Imagine, queridos, se Jó perdesse a paciência naquele instante, lógico que está com paciência, está perseverança, está confiança em tudo. Então ele ia abandonar realmente, a mulher, você está certa, esse Deus, que está adiantando eu servi-lo? Nada, vou ignorá-lo realmente, só estou tendo prejuízo até agora, já perdi todos os gados, as ovelhas, perdi tudo, para que vale servir esse Deus? Bem, queridos, angústia, aflições, e neste mundo todos nós estamos sujeitos a passar. Uma outra característica, e com essa a gente vai fechando, fidelidade, dentre outras coisas que poderíamos continuar citando, fidelidade. Guarda essa expressão, ou melhor, guardemos essa expressão, essa frase que eu vou colocar agora. Deus é fiel para com todos que são fiéis a Ele, para livrar e proteger de todos os males e da angústia. Isso não é filosofia humana. Isso não é o pastor que está falando. A gente só coloca algumas palavras mais, mas tudo isso está dentro da Bíblia Sagrada. Em um lugar a gente encontra que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram de todo o quê? De todos os males ou de todo o mal. A própria Bíblia nos fala sobre isso daí. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, nós encontramos. O que nós encontramos? Olha o que nós encontramos em Apocalipse capítulo 2 com relação àqueles que são fiéis ao Senhor. Lá está. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. As aflições que estão propostas ou que pode vir sobre você, sobre mim, não importa, mas olha o que diz, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, porém, vem agora o que nos importa, ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos queridos, que privilégio o seu e o meu, de sabermos que tem um Deus, que quando nós confiamos nele, quando nós perseveramos nele, quando nós somos fiéis a ele, ele está disposto a nos ajudar a qualquer instante, a qualquer momento da vida. Que bom, querido, saber que, não só isso, ele disponibilizou experiências de homens do passado e mulheres, para que durante a nossa vida, no preparo para o retorno dele, ou antes que ele venha, para que nesses exemplos nós pudéssemos também saber, confiar, ter a certeza que assim como ele atuou no passado, que ele também vai atuar no presente e no futuro, para com todos aqueles que creiam nele. Paulo, o exemplo que nós citamos, no final da vida, ele pôde expressar, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora eu estou aguardando a coroa da vida.
a qual o Senhor Jesus dará não somente a mim, mas tantos quantos amarem a sua vinda. Cristo Jesus, quando esteve nesse mundo, disse, com esse texto eu comecei, com esse texto eu termino. João 16:33, que a gente leu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo para você e para mim, nesta noite, e continuará dizendo sempre até que Ele venha, que assim como Ele teve dificuldades, aflições, tribulações, que Ele venceu, nós também somos mais do que vencedores nele. Que Deus nos abençoe, que durante a nossa vida nós possamos sempre olhar com os nossos olhos da fé, na certeza de que somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 400. Esse hino que fala de fé, uma parte dele fala da fé, e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, a confiança que é acompanhada da fé, a perseverança que é fruto da fé, a entrega que é fruto da fé, para vencermos os momentos difíceis que a vida, por vezes, tem lançado sobre nós. Colocai-vos de pé. Pai que estás nos céus, queremos ter ao Senhor ao nosso lado, porque sabemos que o Senhor é paz, sabemos que o Senhor é rocha, sabemos que o Senhor é vitória. Nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida, para que o Senhor possa entrar e fazer morada, porque queremos um dia ver a Tua face, queremos um dia morar contigo para todo sempre, e queremos vencer as provações e dificuldades desta vida, enquanto aguardamos esse dia glorioso. Senhor, nos dê uma vitória, nos dê uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, que o Senhor possa abençoar o Teu povo em toda a face da terra, de maneira especial esta igreja, os membros que não estão aqui e que estão sendo representados nesta noite
pela irmã Glória, pela Aline, pelo Rui, também pelo pequeno Daniel, pela Catarine, que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, a todos nós. Ao Felipe e a sua esposa Aline, ao Marlos, ao Ranilton, a Isabelle, a Zezé, a Gilda, eu, o David, querido Deus, que todos nós tenhamos, ó Pai, a certeza que o Senhor está conosco. Obrigado porque nessa noite também o Wesley e a nossa irmã Maria José estão aqui e todos juntos podemos compartilhar, Senhor Deus, da alegria de servirmos a Ti. Ao regressarmos ao nosso lar nesta hora, nós pedimos a Tua companhia, nós pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite, que o Senhor nos perdoe. Em tudo, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Uma boa semana a todos. Desta vez nada irá impedir a minha entrega.